Irmãos amados, por favor, se assentem. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. E nós leremos a partir do verso 9 até o verso 13. Deus está neste lugar. E o Deus que está neste lugar é o Deus que fala. E Ele fala pela sua palavra. Toda vez que você abre a sua Bíblia e lê, Deus está falando com você. E essa voz é poderosa. E essa voz é tremenda. Essa voz é irresistível. Apocalipse capítulo 1, verso 9 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3, por favor. Versos 14 a 22. Capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu quero falar com você nesta noite sobre o tema restaurando o fervor espiritual. Os anos mais sombrios da perseguição à igreja haviam chegado. Desde que Nero, com 17 anos, tornou-se imperador romano. No ano 54 da era cristã. Nero era um homem perverso, um homem devasso, um homem violento. Ele mandou matar sua própria mãe e outros membros da sua família. Desde que ele assumiu o governo de Roma, é que a instabilidade se estabeleceu, e o terror começou a campear em todo o império. 10 anos depois que ele assumiu o governo,
precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma catástrofe acontece. A cidade de Roma é incendiada. E os historiadores afirmam que foi o próprio imperador Nero quem botou fogo na capital do império. Subiu para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas, lambendo a capital do império. Foram 7 noites, 6 dias de incêndio. De 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio terminou, a capital do império estava destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa então a brutal perseguição contra a igreja. Para vocês terem uma ideia, naquela época faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as praças de Roma. Um verdadeiro massacre, um verdadeiro banho de sangue. 2 anos depois, ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada. E os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito para tentar controlar aquele motim, aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. O Senado romano depõe o imperador no ano 68. E nesse mesmo ano Nero se mata, ele suicida. 2 anos depois, ano 70, a rebelião dos judeus está incontrolável. O general Tito cerca a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém. Não fica pedra sobre pedra. A cidade é devastada. Judeus e cristãos são mortos à espada. Promove-se ali a maior dispersão, a maior diáspora dos judeus de todos os tempos. Desde o ano 70 até 1948. Quando Israel retorna ao seu território. Naquele ano, naquele mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano. E numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes são mortos e trucidados com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Um verdadeiro banho de sangue. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, por causa da sua crueldade com que perseguiu a igreja. Esse foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Pois foi esse imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Vale destacar que a essas alturas, todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Certamente Domiciano queria calar a voz do último apóstolo do Senhor Jesus. Queria perseguir e de forma implacável jogar uma pá de cal no túmulo do cristianismo. João estava isolado da igreja e de sua família. Todas as portas se fecharam para ele na terra, naquela ilha de Pátimos. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu. E disse: sobe para aqui.
E eu te mostrarei as coisas, não que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nos dias mais difíceis da igreja, pastor Gessé, nós cremos nisso. Deus continua no controle. Deus está no trono. Deus governa os destinos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. Quando João escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta, dizendo: escreve essas coisas que estás ouvindo, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Jesus que João vê, não é mais o Cristo suando sangue, chorando, prostrado sobre os seus joelhos do jardim do Getsêmani. O Cristo que João vê não é mais o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo surrado e espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha trôpego pelas ruas de Jerusalém, sob o pesado lenho maldito, sob os apupos de uma multidão ensandecida, gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O Cristo que João vê não é o Cristo estendido naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João vê é o Cristo vitorioso, é o Cristo da glória. Seus cabelos não estão mais sujos de sangue e poeira, mas são brancos como a alva lã. Seus olhos não estão mais inchados, mas são como chamas de fogo. As suas mãos não estão mais esmagadas pelos cravos, mas sustentam a igreja. Os seus pés não estão mais presos no lenho, mas são como bronze polido. A sua voz não está mais embargada pela sede, é voz como de muitas águas. E o seu rosto já está mais desfigurado, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. O versículo 13 nos diz que o Cordeiro vencedor estava no meio da sua igreja. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui. E é porque Jesus está aqui que você e eu estamos aqui. É porque Ele está aqui que esta reunião se torna tão importante. Mas veja comigo capítulo 2, versículo 1. Que Jesus não estava apenas presente no meio das igrejas. Capítulo 2, verso 1 diz que Ele estava andando no meio dos candeeiros. Ele estava andando no meio das igrejas. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui andando entre nós. E Ele está aqui andando entre nós para sondar o seu coração, para sondar a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para encorajar a igreja, para consolar a igreja, para despertar a sua igreja. E na medida que Ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas. E o estribilho é este: eu conheço. Eu conheço.
Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus usa a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e diz assim: eu conheço as tuas obras. Aquilo que o seu pai não conhece, eu conheço. Aquilo que a sua mãe não conhece, eu conheço. Aquilo que seu marido não conhece, eu conheço. Aquilo que a sua esposa não conhece, eu conheço. Aquilo que seus filhos não conhecem, eu conheço. Aquilo que o seu pastor não conhece, eu conheço. Aquilo que você fechou a porta do quarto para ninguém ver, eu estava lá. Ninguém pode esconder nada daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus diz outra expressão, ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus conhece a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece os seus soluços, Ele conhece as suas madrugadas insones, as suas noites sem dormir. Ele sabe o drama que você vive dentro da sua casa e dentro da sua família. Mas Jesus me choca, porque Jesus se dirige à mais pobre igreja da Ásia, a igreja de Esmirna, e diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós hoje? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um santuário grande como esse? É uma igreja que tem um orçamento robusto? Não necessariamente. A mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo diz: você é pobre na terra, mas você é rica no céu. Você é pobre diante dos homens, mas você é rica diante de Deus. Você é pobre financeiramente, mas você é rica espiritualmente. Curiosamente, a mais rica igreja da Ásia, a igreja que tinha o melhor conceito de si mesma da Ásia, a igreja que batia palma para ela mesma, a igreja que fazia um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho, disse assim: eu sou rica, sou abastada, não preciso de nada. Aí Jesus olha para essa mesma igreja e diz: tu és pobre, miserável, cego e nu. O que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Talvez você veja aqui nesta noite, você é uma pessoa muito rica, talvez você tenha muito dinheiro, talvez você mora num apartamento de cobertura, talvez você anda num carro importado, talvez você não sabe nem onde aplica mais o seu dinheiro, mas talvez a sua alma está pobre, em farrapos, maltrapilha. E hoje Jesus quer enriquecer a sua alma. Hoje Jesus quer mudar a sua sorte. Hoje Jesus quer transformar a sua vida. Hoje Jesus quer que você seja rico no céu e tenha tesouros no céu. Mas para outra igreja, a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Eu não sei se você já perguntou por que Jesus Cristo disse isso para a igreja de Pérgamo. Você sabe que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia Menor, só superada por Éfeso, que era a capital. Por que Jesus diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás? Eu quero sugerir 2 razões. Primeiro, quando se disputava na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador como a divindade, Pérgamo ganhou a concorrência e construiu o primeiro templo de adoração ao imperador romano. Sabe o que Jesus está ensinando? Qualquer lugar onde um homem é adorado, qualquer lugar onde você coloca um homem no pedestal, aí está o trono de Satanás.
Porque o humanismo é satânico. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O humanismo é idolatria, e Deus abomina a idolatria, porque só existe Ele, o Deus vivo, Criador, sustentador e Redentor da nossa vida. A segunda razão, possivelmente, é porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, e Esculápio era o deus da cura. O símbolo dessa divindade pagã era uma serpente. Pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por esse deus pagão. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco de seu médico uma serpente. Isso vem de Esculápio, isso vem de Pérgamo, isso vem do Deus da cura. Sabe o que Jesus está dizendo? Qualquer lugar onde um homem adora uma imagem criada por ele mesmo, aí está o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada. O ídolo é pau, o ídolo é gesso, o ídolo é mármore, o ídolo é bronze, o ídolo é ouro. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem ouvidos, mas não escuta. Ele tem mãos, mas não apalpa. Ele tem pés, mas não anda. Ele tem garganta, mas não sai som da garganta dele. Mas o que está por trás do ídolo, diz a Bíblia, são os demônios. Portanto, qualquer adoração a imagens é uma obra demoníaca, e aí está o trono de Satanás. O que é maravilhoso é entender, irmãos, que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja para adorar o Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Enquanto Jesus caminha pelas igrejas, ele tem elogios a fazer e ele tem censuras a fazer. Para duas igrejas não tem nenhuma censura, só tem elogios. Para quais igrejas? Para Esmirna, a mais pobre, e para Filadélfia, a mais fraca. Jesus Cristo diz para Filadélfia assim: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Mas para 4 igrejas tem elogios e tem censuras. Por exemplo, Jesus elogia a igreja de Pérgamo, aliás, a igreja de Éfeso, pela fidelidade doutrinária daquela igreja, pelo zelo pela verdade. Ela não suportava os falsos apóstolos. Ela não suportava as doutrinas de Balaão. Ela não suportava as doutrinas dos nicolaítas. Ela era zelosa pela verdade, era zelosa pela palavra. Eu quero dizer para você que uma igreja que agrada a Jesus é uma igreja que tem apego à palavra de Deus, comprometida com a palavra de Deus. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Como foi bom escutar o coral hoje cantando, voltando ao primeiro amor. Irmãos amados, aqui um grande risco para nós. Às vezes até na defesa da ortodoxia, nós podemos perder a piedade. Às vezes ficamos com muita luz na cabeça, mas perdemos o fogo do coração. Ficamos engessados, ossificados. E eu vou dizer para vocês que a ortodoxia é boa. A doutrina certa é necessária. Ela é insubstituível. Mas só a ortodoxia não basta. É preciso unção do Espírito. É preciso poder. É preciso santidade. É preciso plenitude do Espírito Santo. É preciso quebrantamento. É preciso vida com Deus. É preciso voltar ao primeiro amor. Mas comparem comigo a igreja de Tiatira. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque agora quando escreve a carta, a igreja tem mais fé, mais amor e mais obras. Mas Jesus diz assim: eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Agora notem uma coisa: Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor,
mas não tinha doutrina. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos separar o que Deus uniu: doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta. Não basta ter apenas verdades na nossa cabeça, nós temos que ter um coração transformado, que anda com Deus, que leva Deus a sério. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e elogia aquela igreja. Tem gente fiel na igreja de Pérgamo. Seu líder Antipas, diz o texto, ele morreu. E a história nos prova que ele morreu pela sua fé, carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido. Mas nessa mesma igreja que tem gente pronta a morrer por Jesus e pela sua fé, tem outros crentes que estão flertando com as doutrinas de Balaão, vivendo uma vida mundana e pecaminosa. Pelas minhas andanças, pastor Gessé, pelo Brasil, eu escuto muitas perguntas. Talvez a mais frequente é esta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, alguns perguntam assim: como é que o senhor avalia a igreja presbiteriana do Brasil? Sabendo que eu sou pastor de uma igreja local, pergunto assim: como é que vai a sua igreja local? Sabe qual é a minha resposta para todas as perguntas? Vai muito bem. Vai mais ou menos. Vai muito mal, muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Porque numa mesma igreja, que escuta o mesmo pastor, que às vezes canta no mesmo coral, que às vezes se reúne ao redor da mesma ceia do Senhor, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado, e só vai parar quando for flagrado, porque a consciência já está cauterizada. Jesus conhece a sua igreja, Ele está andando no meio da sua igreja. Jesus se dirige à igreja de Sardes, e aquela igreja tem um nome na cidade, uma igreja viva. E Jesus olha por trás da cortina, por baixo da pele, diz: não, você está morta. Tem uns poucos ainda que não contaminaram as suas vestiduras. Sabe por quê, irmãos? Jesus não se impressiona com os nossos gestos. Jesus não se impressiona com o tom da nossa voz. Jesus não olha a casca, a capa, o véu, a máscara. Jesus olha o coração. Jesus me choca, porque a avaliação que Ele faz, às vezes é muito diferente da minha. Para a igreja que diz que está viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que diz que está rica, Jesus: não, você está pobre. Para a igreja que está pobre, Jesus: não, você está rica. Para a igreja que está fraca, Jesus: não, eu coloquei diante de você uma porta aberta. O que significa isso, irmãos? Significa o seguinte: o que importa não é o que as pessoas pensam a meu respeito. O que importa não é o que eu penso a meu respeito. O que importa é o que Jesus diz a meu respeito. Mas para uma igreja, não tem nenhum elogio. Só tem censuras. Para qual igreja? Laodiceia. Mas curiosamente, Laodiceia é a igreja que tem o melhor conceito de si mesma. O melhor conceito de si mesma. Essa igreja olha para si mesma e não vê problema. Mas essa mesma igreja não tem sequer um elogio de Jesus. E eu quero que agora você vá comigo para capítulo 3, versos 14 a 22. E Jesus fala de 3 coisas aí. Primeiro, versos 15 a 17, ele vai fazer um diagnóstico. Segundo, dos versos 18 a 20, ele vai fazer um apelo. Terceiro, versos 21 e 22, ele vai fazer uma promessa. E eu não sei se você já parou para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou para essa igreja. Por exemplo, frio, quente, morno, ouro puro, vestes brancas, colírio. Por quê? Foi por acaso? Claro que não. É que Jesus conhece o texto e o contexto. Ele conhece o texto e o povo. Ele conhece a geografia e a história.
Por que ele usou, por exemplo, essa expressão, conheça as tuas obras, que não és quente nem frio, quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que ele disse isso? Você sabe que Laodiceia ficava na região do vale do rio Lico, e naquela região, era a região mais fértil da Ásia, e ali ficavam 3 cidades, 9 quilômetros distantes uma da outra, Laodiceia de um lado, Hierápolis do outro, e Colossos. Tanto eram perto que quando Paulo escreveu sua carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, ele mandou que a mesma carta fosse lida na igreja de Laodiceia. Eram muito próximas, era uma região metropolitana. Hierápolis era mundialmente conhecida como a cidade das fontes das águas quentes. Lá tem uma montanha chamada Castelo de Algodão, de onde brota naquelas rochas calcárias brancas, águas quentes. Era a nossa Caldas Nova brasileira, Caldas Novas do Brasil. Pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos quentes, terapêuticos. Do outro lado do rio Lico, ficava Colossos, mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas frias e geladas, também terapêuticas. Mas Laodiceia, a maior cidade, não tinha fontes nem de águas frias, nem de águas quentes. As águas que chegavam na cidade vinham por meio de aquedutos e chegavam na cidade mornas, tépidas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. Jesus Cristo pega esse gancho da geografia e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria e solene nesta noite. Ser um crente morno é um desastre. Crente morno dá náuseas em Jesus. Quem dera fosses quente ou frio. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque. Por que Jesus usou a figura do ouro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia, era a cidade dos endinheirados. Jesus está dizendo: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, pois espiritualmente vocês são pobres. Por que Jesus usou a figura da roupa branca? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das fábricas de roupa que vocês têm, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Havia lá muitas clínicas de tratamento de olhos. Havia um remédio quase milagroso ali, o pó frígio. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de olhos, pois espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas pastor Jessé, sabe o que me impressiona? Não é o que Jesus vê nessa igreja, é o que Jesus não vê. Não vê. A igreja que mais faz Jesus sofrer não tem nenhuma denúncia de Jesus de problemas doutrinários. Não tem heresia na igreja, não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel, não tem doutrina dos nicolaítas. A igreja, eu diria hoje, é uma igreja ortodoxa. Não obstante, está provocando náuseas em Jesus. Segundo lugar, olha as cartas, você não vê nenhuma denúncia de Jesus de problemas morais na igreja de Laodiceia. Tinha problema moral em Pérgamo, tinha problema moral em Tiatira, tinha problema moral em Sardes. Na igreja de Laodiceia não tinha escândalos. A igreja desfrutava de uma boa reputação interna e na rua. Diríamos hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja ética. Olha as igrejas, você não vê denúncia de Jesus de problema de pobreza. Era uma igreja rica, havia pobreza em Esmirna, havia pobreza em Filadélfia. Essa igreja é rica, é próspera. Eu acho que os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá, porque todo mundo já era rico. Apesar de ser próspera, essa igreja está provocando náuseas em Jesus. Leia as cartas e você não verá denúncia de Jesus de perseguição. A igreja de Pérgamo tinha um mártir. Seu líder morreu como mártir. Na igreja de Laodiceia tem paz. Mas está provocando náuseas no Senhor Jesus.
A grande pergunta então, irmãos, é o que é que Jesus Cristo vê nessa igreja que está provocando tanto sofrimento nele, tanto desconforto nele. E Jesus só vê uma coisa: falta de fervor espiritual. Oh, irmãos queridos, eu tenho viajado o Brasil inteiro, já preguei em mais de 1000 igrejas, das mais diferentes denominações. Parece-me que este é o nosso problema ainda hoje. Você olha para os crentes, falta brilho nos olhos, falta fogo no coração, falta entusiasmo com as coisas de Deus, falta vibração, falta choro pelo pecado, falta arrependimento, falta quebrantamento, falta enchimento do Espírito Santo, falta avivamento espiritual. Há muitas igrejas no Brasil, pastor Jessé, e eu tenho visto isso, onde a juventude sai de uma reunião de oração e vai para a balada. Eu tenho visto igrejas no Brasil, onde a liderança faz uma reunião de discipulado e acaba a reunião e abre uma garrafa de uísque e introduz os seus discipulandos à bebida alcoólica. Eu tenho visto igrejas no Brasil, onde líderes vão buscar os seus filhos adolescentes na boate, 3, 4 horas da manhã. Há poucos dias um pastor, chorando comigo, disse assim: pastor Hernandes, a minha denominação, este ano, não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Falta fervor, queridos. Falta fervor. Pastor, eu estava no rádio ouvindo a sua fala. A família evangélica brasileira está sendo atacada violentamente. Violentamente. E nós, em nome de Jesus, precisamos buscar a Deus, para que os nossos filhos conheçam a Deus, amem a Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para não serem engolidos por essa onda que quer massacrar a igreja de Deus nesta geração. Falta fervor, queridos. Falta fervor. Mas agora Jesus vai fazer um apelo para essa igreja. Confira comigo o verso 18. Que ele se dirige à igreja dizendo assim: aconselho-te. E eu me choco com isso, porque Jesus é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Ele podia dar uma ordem, mas Ele gentilmente se apresenta como um conselheiro. Aliás, Ele se apresenta como um mascate, como um vendedor ambulante. Ele tem um produto para vender, seu produto é vital, mas o seu preço é de graça. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, colírio para ungir os teus olhos. E ele me ensina aqui como é que restaura o fervor na vida da igreja. Ele diz assim: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Porque às vezes, irmãos, nós no afã de buscarmos fervor espiritual, buscamos em outras fontes. Buscamos nas últimas novidades do mercado da fé. Buscamos nas mais diferentes doutrinas que circulam o meio evangélico brasileiro. Eu quero dizer para você que nós não temos que buscar as últimas novidades do mercado da fé para restaurarmos o fervor no nosso coração. Nós temos que nos voltar para Jesus. Porque só Jesus pode acender essa chama no nosso coração. Só Jesus pode restaurar o fervor espiritual no nosso coração. Aconselho-te que tu compres de mim. Eu fico olhando aqueles 2 discípulos caminhando para Emaús, desanimados, tristes, desesperançados, até que os olhos se abrem e eles reconhecem a Jesus. Quando os olhos se abrem, o coração aquece. E quando os olhos se abrem, o coração aquece, os prés se apressam para pregar. E
Quando os olhos se abrem, o coração aquece e os pés se apressam, os lábios se abrem para dizer: Ele está vivo e Ele é a razão da nossa vida. Mas chega o verso 19, Jesus tem uma afirmação a fazer e uma ordem a dar. E a afirmação é essa: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E a ordem é essa: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Pastor Gessé, me desculpe, às vezes eu fico constrangido quando eu prego esse sermão. Sabe por que eu fico constrangido? Porque Jesus pegou pesado demais. E Ele está pegando pesado demais comigo, com você. Mas sabe por que Jesus pega pesado com você e comigo nessa noite? Ele está dizendo o seguinte: eu te amo. Eu não desisto de você. Eu não abro mão da sua vida. Eu não vi ao mundo, eu não morri naquela cruz para gerar um crente apático, frio, morno. Eu fui para a cruz, eu ressuscitei dentre os mortos, eu subi aos céus, eu derramei o Espírito Santo sobre você, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja fervoroso. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua vida, muda a tua conduta. Chega no verso 20, Jesus docemente se apresenta e diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele insiste, ele torna a bater. Sabe por quê? Porque a única maneira do seu coração voltar a se aquecer é você estar na presença de Jesus, na intimidade com Jesus. Só quando você se assenta com Ele, para conhecê-lo, para se deliciar nele, para ter prazer nele, para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele, para viver na presença dEle, é que o seu coração aquece. E agora Ele tem uma promessa a fazer. E o versículo 14 diz por que Ele tem poder para fazer promessa. Essas coisas diz o amém. O amém significa a sua última palavra de Deus para você. Se você não me escutar, não tem mais esperança para você. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo seu Filho. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira. Sabe por que testemunha fiel e verdadeira? Porque o que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Estas coisas diz o primogênito da criação de Deus. Sabe o que significa isso? Ele foi o agente da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se Ele trouxe à existência as coisas que não existiam, então Ele também é poderoso para inflamar de volta o seu coração, para incendiar a sua alma e para devolver a você fervor espiritual. E a promessa é esta: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Para uma igreja que valorizava tanto dinheiro, tanto prestígio, tanta glória humana, Jesus está dizendo: eu tenho coisa melhor para você, eu tenho o trono. Mas o que me encanta, irmãos, é a transição que Jesus Cristo faz do verso 20 para o verso 21, porque no verso 20 ele fala de assentar-se intimamente com Ele à mesa, mas no verso 21 ele fala em assentar-se publicamente com Ele no trono. Sabe quem se assentará publicamente com Ele no trono? Quem assentou-se com Ele intimamente à mesa. Por isso ele termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos amados, em 2011 eu fui visitar essas 7 igrejas, pastor Gessé. Visitei uma por uma. E eu confesso que eu chorei muito algumas vezes. Porque todas essas 7 igrejas estão mortas. Literalmente mortas. Você vê pedras reviradas, muita poeira. E uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Sabe por que essas igrejas morreram?
porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha comigo a Europa hoje, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, o movimento dos puritanos, o movimento pietista, o movimento dos morávios, as missões modernas, os grandes reavivamentos. A Europa hoje, irmãos, é um continente pós-cristão. As igrejas estão morrendo na Europa. Eu estive agora visitando alguns países da Europa, pregando em alguns países. Estive na Inglaterra. Menos de 4% dos ingleses frequentam uma igreja hoje. Menos de 4%. Um pastor me disse com lágrimas nos olhos, pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley. A Inglaterra não é mais o país de George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de William Carey. A Inglaterra não é mais o país de John Charles Ryle. A igreja não é mais o país de Charles Spurgeon. A igreja não é mais hoje o país de Mark Lloyd Jones. A igreja não é mais hoje o país de John Stott. A igreja hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Eu fui para a Escócia, berço do protestantismo presbiteriano, terra de John Knox. Fiquei chocado. O templo principal, na praça principal, torre bonita. Sabe o que tem lá dentro? Um bar. Um bar. As pessoas não vão mais à igreja. Estive na Holanda, um país protestante. E eu fiquei com lágrimas nos olhos quando a pessoa que nos orientava disse o seguinte: a igreja na Holanda frequentou os templos até 1960. De 1960 para cá, os templos existem como museus. O povo não vai mais à igreja. Sabe o que significa isso, irmãos? A igreja se perdeu numa geração. Uma geração a igreja se perdeu. Uma geração. Olha a América do Norte, irmãos. Na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, as grandes denominações históricas, presbiterianos, batistas, metodistas, muitas delas se renderam ao liberalismo. Os seminários que formaram pastores, teólogos, missionários para o mundo, tomados de assaltos hoje pelos liberais, não creem mais na Bíblia. Denominações perdendo membros, ano após ano, milhares e milhares de membros, se perdendo, a igreja está vazia. Estive pregando recentemente uma conferência em Nova York. Quando terminou a conferência, um pastor da Assembleia de Deus me chamou para pregar. Eu fui à igreja dele, e enquanto caminhávamos para o templo, ele me mostrou 11 templos fechados naquele ano, porque não tinha mais gente para frequentar. Olhem para o Brasil, irmãos, olhem para o Brasil. Vocês vão ver que hoje já tem denominações que já se renderam ao liberalismo, que não crescem mais. Segundo, vocês vão ver igrejas enormes, mas para nossa tristeza não tem mais evangelho. Não tem mais mensagem sobre a graça, sobre Jesus, sobre a cruz, sobre o céu, sobre a vida eterna. Prega sobre prosperidade, prega sobre isso, prega sobre aquilo, mas não prega sobre a cruz. Eu quero dizer para você que onde não tem a palavra de Deus, Deus não está aí. Não importa o tamanho, não importa quão grande. Há muitas igrejas no Brasil que têm, na verdade, preserva a ortodoxia, mas é uma ortodoxia morta, e ortodoxia morta mata.
Oh, irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de um avivamento, desesperadamente precisa de um sopro do Espírito Santo, desesperadamente precisa de restauração, de fervor espiritual. Sabem por quê? Porque uma igreja pode se perder em 3 gerações. Em 3 gerações. Aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida, diz a Bíblia, não conhecia Deus mais. Eu temo, pastor Gessé, que os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Eu acho que os nossos pais foram e estão sendo mais crentes do que nós. Eu temo que nós estamos sendo mais crentes do que os nossos filhos. E se Deus não tiver misericórdia de nós, os nossos netos podem herdar uma igreja apática, fria, insípida, sem poder espiritual. A nossa oração é que Deus tenha misericórdia de nós. A nossa oração é que Deus os visite. A nossa oração é que Deus inflame o nosso coração. A nossa oração é que Deus desperte os nossos filhos, que Deus toque o coração dos nossos netos, para que os nossos filhos, os nossos netos, possam conhecer a Deus mais do que nós conhecemos, possam ser mais cheios do Espírito Santo que nós somos. Nesta noite eu quero orar com você. Se isso aflige a sua alma, se inflama o seu coração, se você está preocupado com as próximas gerações, se você está preocupado com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, com as futuras gerações, para que a nossa igreja, daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, se Jesus não voltar, ela seja a igreja mais forte, mais pujante, mais cheia do Espírito Santo. Eu gostaria de conclamar você, para nós nos unirmos numa grande cruzada de oração, por um despertamento espiritual na nossa igreja, na nossa denominação e na nossa nação. Você quer isso, irmão? Você anseia por isso? Eu conclamo você para vir aqui então para nós orarmos juntos. Se você quer buscar um avivamento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua denominação, para a sua nação, eu quero orar com você. E se você tiver liberdade, você pode vir aqui ao altar e nós vamos orar. Nós vamos buscar a Deus. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus é o Deus que inflama corações, que derrama do seu espírito, que visita o seu povo, que restaura a nossa sorte. E eu quero encorajar você em nome de Jesus, não abra mão de seus filhos, não abra mão de seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para servir ao mundo, você gerou filhos para andar com Deus, para conhecer a Deus, para servir a Deus, para que a próxima geração seja mais cheia do Espírito Santo que a nossa geração. Profético, isso é profético, igreja. Deus está aqui. Aleluia, Senhor. Pode vir, querido. Glória, glória, pode vir. Glória, glória. Deus fala à sua igreja. Bendito seja o seu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Pastor Gessé, o senhor é o pastor da igreja. O Senhor é o mensageiro de Deus nesta noite. Então nós vamos orar. Glória. Nós vamos orar. É o Senhor confirmando tudo. Oh Deus bendito. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Porque tu és o nosso Deus. Deus de eternidade a eternidade. De geração em geração. Deus dos nossos pais. Deus da nossa vida. Deus dos nossos filhos. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja.
Derrama sobre nós, ó Deus, torrentes do teu Espírito. Sopra sobre nós nesta noite um alento de vida. Sopra as cinzas, Senhor. Acende as brasas. Batiza-nos nesta noite com batismo de amor a Jesus Cristo, para que a tua igreja volte ao primeiro amor, para que a tua igreja seja inflamada no poder do teu Espírito, para que a tua igreja experimente, Deus, fervor espiritual. Toca o coração do pai, toca o coração da mãe, toca o coração do filho, toca o coração da filha, toca o coração do neto, toca o coração da neta, toca o coração do avô, toca o coração da avó. Inflama o teu povo nesta noite, Senhor. Que saiamos daqui tocados, mudados, transformados, impactados pelo poder do teu Espírito. Traz de volta os desviados, Senhor. Converta o coração daqueles que ainda não são teus. Que nesta noite haja salvação nesta casa. Que nesta noite haja restauração nesta casa. Que nesta noite o Espírito Santo venha sobre nós e reavive a nossa alma. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome. E nós te daremos honra, glória e louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, com as mãos abertas aos céus. Fechando este primeiro tempo destas festividades na nossa igreja, tu envias um profeta. Insulta a nossa alma a crer naquilo que estamos pregando esses dias todos, dizendo para esta gente que Deus pode desta igreja, neste estado, levantar um avivamento. Se a Holanda passou, se a Escócia passou, se a Rua Azusa passou, se a Inglaterra passou, se os grandes avivalistas, como os irmãos Wesley e outros grandes homens que o Senhor levantou pelo passado e pela história, não estão mais entre nós, mas o Senhor tem os Franciscos, tem as Marias, tem os Josés, tem os Joãos, tem os Elias, tem os Jessés. O Senhor ainda tem voluntários. Senhor, eu estou dizendo a esta igreja, meses após meses, que eu estou apavorado com o que está acontecendo com os nossos filhos. Mas parece que não mexe com a alma dos teus servos. E hoje tu mandaste um profeta para falar toda a história da igreja e dizer como é que vai ser a igreja dos nossos filhos e dos nossos netos. Ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em 10 dias Deus manda 2 profetas nessa igreja. O Senhor recolheu as mansões celestiais. Deus manda outra mensagem. Erga suas mãos aos céus. Deus, nós não podemos fazer nada a não ser anunciar, proclamar. Nós somos apenas os teus portas-vozes. Mas João 16:8 diz que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Dá juízo a todos nós. Sejam aceitos pelo Senhor. Ergam as vossas mãos sobre estes homens do altar.
E digam bem forte que o Senhor nunca deixe o fogo do Espírito apagar em vossas vidas. Diga bem forte: nós precisamos de vocês como homens de Deus, ministros de Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas.